Oi! Tudo bom, gente? Bom dia! Hoje eu quero mostrar pra você os cadernos que me acompanham. Bom, esse aqui é o caderno que eu mais uso, porque é o caderno que eu faço as minhas páginas matinais, tá vendo? Todo dia eu venho aqui, eu colei um bichinho que o Jack fez de lembrança e escrevo. Às vezes eu tô com ele perto de mim e escrevo alguma coisa de trabalho, mas eu não gosto de misturar, não. Esse caderno tá mais bagunçado esse ano, mas tem um outro que ele tá bem certinho, assim, sabe? Com todas as páginas matinais. Esse daqui eu comprei para estudo. Então aqui tem os estudos da minha pós, mas aí como eu terminei a pós, eu continuei a escrever as coisas do projeto, e aqui já é numa nova fase que eu descobri que eu gosto de escrever com canetinha, que fica mais fácil de organizar as coisas por causa das cores e fica mais divertido também. A coisa que eu não gosto é que eu não gosto de usar o verso, então fica só a frente, mas eu gosto do efeito que dá, é bom para expressar as ideias. E aí, quando me bate um insight, alguma coisa que eu quero, esse aqui é um texto que eu escrevi para fazer um vídeo, enfim, desenho. Esses últimos momentos eu tenho desenhado mais, sabe? E aí, eu acabei comprando esses dois de monstrinho, porque eu cheguei na loja, eu queria um caderno barato, né? Então ele tem a folha mais fina, para escrever mesmo diariamente, assim, escrever muito. E aí eu achei legal esses dois monstrinhos, porque a gente tem monstrinhos mesmo, né, dentro da gente. E esses monstrinhos a gente precisa fazer amizade com eles, não mandar eles embora, assim, porque eles não vão embora, né? Eles estão sempre por aí. Esse caderno aqui eu comprei quando eu tive a minha primeira experiência dando aula. Então eu comecei a anotar as minhas ideias para aula de design, autodesenvolvimento, criatividade, comunicação. Então aqui estão algumas ideias dos projetos, pesquisas que eu fiz e post-its das ideias dos alunos. E aí esse caderno acabou virando um lugar em que eu ponho ideias, assim, né? Mas assim, as minhas coisas não são tão separadinhas não, sabe? Tem a intenção de cada caderno, eu tento seguir, mas se eu estiver vivendo alguma coisa e esse daqui estiver perto de mim, eu vou escrever, porque é melhor escrever do que ficar sendo rígida com o que o caderno, né, tá pedindo. Aqui, por exemplo, eu estava começando a esboçar as ideias do clube, bem legal, assim. E reuniões que eu tenho com os amigos para melhorar as ideias, né, para amadurecer. Então eu vou escrevendo tudo aqui e aí na hora de sentar para criar no computador eu vou pegando as ideias mais importantes para construir tudo. Esse daqui é meu caderno que eu separei para ir pro teatro, e às vezes na aula assim existe momentos de muita falha e elaboração, e aí eu comecei a desenhar. Eu nunca me senti muito capaz de desenhar, mas eu comecei a experimentar. Ó, essa caneta, por exemplo, ela borra, né? E aí o que eu escrevi ficou tudo decorado aqui. Tenho aprendido também, tá vendo os pontinhos que ela deixa? Tenho aprendido também a aceitar, sabe, o meu traço. E às vezes eu começo um desenho desse e eu falo, nossa, fiz esse tracinho, ficou ruim, ficou torto. Mas aí depois eu vou fazendo, terminando, fazendo. Eu falo, poxa, ficou legal. Tá vendo? Um desenho intuitivo, mancha, aceitar as manchas. Toda essa aceitação em relação ao erro, né, do próprio desenho, ajuda a gente a também aceitar
lidar, né, com esses erros durante o nosso dia, lidar com os reflexos, com as impressões, com os vazamentos que isso tem e começar a admirar, né, isso. Mas também escrevo, gente, ó, as coisinhas da aula, ideias, ou fico fazendo pontinhos. Aí tem algumas coisas aqui que eu comecei a escrever da professora. Esse daqui que é bem legal. Quero fazer uma dinâmica com vocês pra gente começar a olhar esses desenhos abstratos e a começar a enxergar figuras assim como a gente vê figuras nas nuvens, né? Tá vendo? Então, se vocês quiserem ouvir os áudios e ficar rabiscando assim, é super gostoso. Te ajuda, se você tiver com dificuldade de manter a atenção focada e tiver com esse gatilho de pegar o celular, ajuda muito começar a usar o papel como suporte e até mesmo escrever o que está te atrapalhando a prestar atenção naquele momento presente. Esse caderno aqui é muito legal porque ele foi criado numa dinâmica, numa vivência artística em que uma artista abriu a casa dela, e ela já faz isso há muitos anos, assim, não de abrir a casa, mas de fazer o caderno. E falou, olha, eu faço o meu caderno dos sonhos todo ano e hoje eu quero convidar vocês para fazer junto comigo. Então foi um curso para fazer esse caderno. E aí a gente escolheu as imagens que iam compor, né, essa capa, e eu mesma pintei. Então eu furei mais um bloqueio, desbloqueei a minha crença de que eu não era capaz de pintar. E acho que foi a primeira vez que eu pintei assim, dessa forma, num tecido. Então eu fiquei muito feliz com isso. Aí aqui eu fiz uma cartinha pra mim mesma, escrevi algumas coisas. Esse caderno eu ainda tô criando uma intimidade com ele, né? Mas assim, também tô fazendo o que eu quiser, sabe? Desenhar, escrever colorido, escrever com colar post-it, desenhar com lápis de cor, com canetinha, colar adesivo. Esse é o caderno dos sonhos. Então, é para eu colocar aqui as coisas que eu desejo, né? Às vezes eu coloco assim, esse post-it tá perdido. Post-it é uma coisa que eu tenho também que é muito bom. E aí eu vou colando aqui dentro para eu não perder, mas aí depois eu tenho que sair organizando. Pensando em imagens para ilustrar o curso, porque as coisas que eu coloquei lá eu peguei no Pinterest. Esse aqui é um desenho que eu fiz, que eu pensei nessa conversa, né? Então, como que a gente interfere uns nos outros quando a gente se abre para conversar e se mistura e muda de ideia, enfim. Um jeito de expressar essa conexão através da conversa. E aí eu ainda estou criando uma certa... Porque esse caderno é novo, né? Novo assim, no sentido de que é o primeiro ano que eu tenho um caderno dos sonhos. Então... E assim, é diferente também, né? Você tem um caderno sem pauta e tem esse outro, né, com essas folhas com pauta, que eu acabo escrevendo mais e uso esses outros para desenhar. Apesar de que esse daqui eu tenho desenhado muito na aula. Então o caderninho pequeno assim vai caber na sua bolsa, né, por onde você for. Eu tenho também uns outros pequenininhos. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Bom, meu outro pequenininho fugiu de mim, tá aí perdido em algum lugar. Achei esse daqui pra dar um exemplo, que não é um que eu tô usando tanto. Mas é um caderno, tá vendo? Bem pequenininho, que cabe em qualquer bolso, em qualquer bolsinha. Porque aí quando você tá andando na rua e tem uma ideia, a gente para e anota. Então, gente, um caderninho pra começar. Depois pode ser que você vicie como eu e tenha vários, mas separa um pra você
criar uma intimidade com ele. Vai ser legal.